Pessoal, bem, primeiro, antes de tudo, boa tarde, eu estou muito feliz de estar aqui. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul é minha alma mater, mas eu fui professor a maior parte da minha carreira fora da URGS. E, por questões que não cabe discutir agora, estou há pouco tempo na universidade e de volta à URGS como professor, e muito orgulhoso com isso. E também muito orgulhoso de ter participado desse seminário no ILEA, muito obrigado pelo convite, e dividir a mesa com o professor Zé Vicente Tavares e também com a Cálita e com o Leonardo, mas o professor Zé Vicente, ele nem lembra disso, mas o Zé, quando ainda não éramos colegas, e eu era então tinha cabelos, e era... tinha entrado na faculdade de agronomia, primeiro semestre, na disciplina de introdução à agronomia, e o professor Zé foi convidado para falar da sua tese de mestrado, sua dissertação de mestrado, para aquele grupo. Ele não sabe disso, não lembra disso, mas me marcou muito, tanto que isso eu lembro agora. E foi bastante importante, não só para mim, como para outros colegas, que alguns não entendiam a parte humana da agronomia, e o professor Zé, o José Vicente, vou manter uma formalidade, ele ajudou alguns alunos a enxergarem o mundo de uma maneira um pouco mais ampla. Obrigado, Zé. Outra coisa que eu queria comentar aqui sobre isso, que, bom, eu sou agrônomo. E sou agrônomo, mas, né, como muitos, eu acabei mudando e fui para a ciência política. Fui para a ciência política, não sou sociólogo, mas fui secretário-geral da Sociedade Brasileira de Sociologia. E eu ia contar uma historinha aqui, não sei se eu conto, vou contar, do analista de Bagé, um personagem do Luiz Fernando Veríssimo, e eu vou ter que citar uma frase do analista de Bagé, ou seja, eu estou sendo acadêmico citando ipsis literis. A minha relação com a ciência política, em muita medida, era a relação que o analista de Bagé falava, que era a relação dele com a Sociedade Psicanalítica de Bagé. Ele dizia o seguinte: não é das melhores, só não me expulsaram ainda porque querem me capar primeiro. Essa é a minha relação com a ciência política. Porque, ao mesmo tempo que eu sou um apaixonado pela ciência política, eu acho que a ciência política é muito limitada. As ciências sociais estão se limitando muito. E a felicidade, Zé, a felicidade que parece que essa mesa foi organizada com nós conhecendo os conteúdos das outras falas, e não foi. A minha fala, em muita medida, é uma continuidade da fala do professor Zé, e eu acredito que a de vocês será, em muita medida, a continuidade de ambas, porque vocês devem trabalhar com dados, com resultados. O professor Zé trabalhou com episteme e eu vou trabalhar com metodologia. Ou seja, nós nos complementamos. Ok. Eu vou trabalhar sobre inteligência artificial. Esse nome genérico, guarda-chuva, que eu não vou discutir aqui o que é, mas vamos aceitar esse nome como sendo correto, tá? Quem conhece um pouquinho mais sabe que esse nome não diz nada, mas vamos lá. Não vamos trabalhar a definição, vamos aceitar como existente. O fato é que as ciências sociais, essa tal de inteligência artificial, está afetando tudo, né, em todas as áreas, e acredito que no caso das ciências sociais, né, nós estamos bastante... Hello? Ok. Pulei. Ótimo. Pulei um salto. Desculpa, hein? O que eu vou falar hoje, né, sobre essa questão para discutir, de fato, como que as ciências sociais podem se valer dessa coisa maravilhosa, essa tecnologia fantástica que é a inteligência artificial e que está num crescimento muito mais rápido que nós conseguimos acompanhar. Perdeu um pouco a configuração ali. 3 partes, né? Uma introdução. Eu vou falar sobre inteligência artificial e construção de conhecimento, trabalhando um pouco na continuidade da vertente epistemológica que o professor Zé Vicente falou, e depois eu vou fazer uma proposta concreta, né, teórica e metodológica de como unir inteligência artificial e ciências sociais. Coisas que outras áreas já estão fazendo. Mas, justamente, a minha ideia é que as ciências sociais estão muito atrasadas em relação a isso. O que nós temos visto em ciências sociais, né, eu vou falar um pouquinho mais adiante, é basicamente pegar imensas bases de dados, estruturadas ou não, ou então simplesmente dados que estão soltos. O professor Gary King, que é um dos colegas da área de ciências sociais, um cientista político de Harvard, ele fala que por que nós não podemos estudar o comportamento humano, por exemplo, usando as imagens de vídeos que são capturados na rua, em shoppings, e ver como as pessoas se comportam no mundo real, em tempo real e no mundo inteiro.
Hoje nós já começamos a poder ter tecnologia para isso. E nós estamos nas ciências sociais tão somente, ou mais de uma forma majoritária, tentando juntar dados para enxergar padrões. Eu vou falar um pouquinho mais adiante sobre isso. Né? A minha visão é que para as ciências sociais, o uso de inteligência artificial vai bem além do que é chamado hoje de data science. Nós temos que pensar como ciência social e não como pessoas que usam dados de outra área. Aliás, falaste da biblioteca do Lívio, né, que nesse momento está assumindo a Maison do Brasil em Paris. É comum o pessoal das hard science, ou chamadas hard science, biológicas, transitarem para humanidades. A recíproca não é tão verdadeira assim, ao menos no Brasil. Eu tive aula de estatística nos Estados Unidos com um cientista político que fazia parte do backup da NASA para calcular à mão trajetórias de foguetes em caso de problemas de computação. Eles têm isso até hoje, tá? Ou seja, eles têm lá toda a tecnologia, mas tem lá atrás uns carinha com facetinha, que a grande maioria não tem ideia do que se trata. Alguns, né, já temos, infelizmente. Mas então, mas é difícil o pessoal de ciências sociais transitar para as hard sciences. E eu acho que isso aí é algo a ser pensado por nós, cientistas sociais. Por que nós temos essa dificuldade e essa resistência? A ideia original dessa ideia de juntar inteligência artificial e cultura política é de 1996, quando eu era professor numa instituição privada e junto com um colega que se formou em ciência de computação aqui na URGS, depois largou a academia, virou um empresário muito bem sucedido, o meu amigo, mestre Altino Pavan, nós pensamos justamente num projeto de juntar as duas coisas. À época, nós não tínhamos nem recursos humanos, tecnológicos e dinheiro para fazer isso. Mas nós pensamos nessa possibilidade. Bom, depois a vida muda, tal. Quando eu volto para a URGS, há um tempo essa ideia voltou. E a ideia aqui minha não é discutir o campo de inteligência artificial, tal, ou de ciências sociais, mas discutir metodologia. Bom, desconfigurou ali, gente, desculpem. A inteligência artificial e construção do conhecimento. A primeira frase que está escrita é o seguinte, que eu vou ter que copiar, ver aqui no meu, porque eu também não entendi ali. A inteligência artificial como uma revolução para a ciência. De fato, é uma revolução para a ciência? Não sei. Não sei. Ela está revolucionando o conhecimento e a maneira que nós trabalhamos conhecimento. Em algumas áreas, talvez tenha sido uma revolução científica. Esteja acontecendo uma revolução científica. Não sei se nas ciências sociais ainda, porque eu acho que nas ciências sociais nós estamos ainda com um uso um pouco abastardado dessa possibilidade. Mas sim, existe a possibilidade de nós avançarmos muito o conhecimento científico, tal como conhecemos hoje, nisso. Ela pode nos ajudar muito no tratamento de dados, o professor José Vicente já falou, esse uso que o Gary King fala, por exemplo, de usar imagens para verificar comportamento, tudo isso já é possível tecnologicamente hoje. Talvez a gente não saiba como, e é sobre isso que eu vou falar adiante. E nós temos, na lógica de construção de conhecimento, nós temos hoje à disposição ferramentas e potenciais de usos ilimitados. Ou seja, se antes usar o SPSS, eu tive a sorte, Zé, de trabalhar desde o início do meu mestrado com o professor Baqueiro. No início eu trabalhei com o professor Ferraz e depois com o professor Baqueiro, que, quando vem dos Estados Unidos, uma das coisas que ele traz é computador, né, desde o início. Então, eu entro na ciência política já trabalhando o computador em DOS, SPSS para DOS, rodando coisas lá, tudo aquelas coisas que falou, né, com cartões, tal, que o pessoal não tem ideia do que seja. Mas eu começo desde o início com isso, e isso, de certa maneira, marca a minha maneira de trabalhar. E se, de fato, alguns epistemólogos dizem que isso mexe a cabeça das pessoas, do cientista, mexeu na minha. Mas, de fato, a gente está presenciando uma nova revolução científica? Eu não sei. Acho que não. Acho que ainda não na área de ciências sociais. Acho que ainda não. Certo? E essa é uma discussão que, infelizmente, nós estamos fazendo pouco no Brasil. O professor Zé Vicente é um dos poucos que está fazendo essa discussão. Desculpem mais uma vez. Inteligência artificial e construção do conhecimento, que é quando eu vou querer começar a conversar.
Basicamente, inteligência artificial, tal como eu vou trabalhar aqui, né, a lógica que eu vou trabalhar aqui, sendo que é mais do que isso, é o uso da lógica de programação com estatística, ou seja, como nós podemos construir algoritmos que possam incorporar conhecimentos que nós já temos, conhecimentos que podem ser feitos de maneira supervisionada, não supervisionada, aquela discussão toda, mas é isso que eu estou falando. É usarmos softwares, usarmos máquinas para construirmos algumas rotinas. Claro que isso é um pouquinho mais complicado, mas vamos deixar de maneira simples assim. E por intermédio da construção de árvores de decisão, que implica, como eu comentei, aprendizado de máquina, supervisionado ou não, de várias maneiras. Existe uma coisa que é discutida na área, que é o gargalo de Feigenbaum, não sei se é essa a pronúncia, que é justamente a dificuldade de ensinar, de pessoas ensinarem um algoritmo. Né? Tarefas que são fáceis para nós, como, por exemplo, pegar um copo d'água e colocar na boca, se eu tiver que descrever isso, eu posso ter dificuldades. E se eu ensinar uma máquina, ela vai fazer exatamente como eu mandei. Então, pode ter certas coisas que nós fazemos de maneira intuitiva, como, por exemplo, não tomar a água e respirar ao mesmo tempo, que eu vou me esquecer de ensinar para a máquina. Então, todos os conhecimentos necessários para fazer tarefas cotidianas podem ser muito complexos. Claro que o pessoal da ciência da computação está bastante avançado em como resolver esse problema. Mas, para nós, cientistas sociais, isso é um problema. Outra característica da inteligência artificial na construção do conhecimento, e isso é bastante importante porque eu quero falar hoje, é o uso de lógica indutiva. Lembrando, vou depois explicar um pouquinho mais, do particular para o geral. Ou seja, pegar dados e dos dados construir relações. A lógica das ciências sociais, o professor Zé Vicente comentou há pouco, é uma lógica dedutiva, mais especificamente hipotético-dedutiva. Nós partimos de teoria ou de conhecimento estabelecido para formularmos hipóteses para atacarmos a realidade, para investigarmos a realidade. Então, são lógicas, como nós vamos conversar adiante, felizmente complementares, que nos permitem, ou podem permitir, que a gente consiga avançar no conhecimento. E é justamente essa próxima... onde é que é o... Não, aqui? Aqui é o laser? Aqui. Essa coisinha aqui, que é muito conhecida, é um círculo super simples, super simplificado, do processo de construção de conhecimento científico. Vão dizer, não, Henrique, está simples demais, mas é para ser simples mesmo. Nós temos uma teoria, da teoria nós geramos hipóteses e observamos a realidade, seja qual a realidade for, e esse é o processo dedutivo. Daí nós operacionalizamos conceitos, sistematizamos dados e vamos olhar a realidade. Depois, olhando a realidade, sejam dados nessa polêmica que ainda existe, infelizmente, está terminando, entre diferença entre qualitativo e quantitativo, isso aí parou de existir nos Estados Unidos nos anos 80, início dos anos 80, essa discussão lá já tinha sido superada, o que não supera que existam pesquisadores nas ciências sociais qualitativistas e quantitativistas. Mas dizer que são conhecimentos superiores ou inferiores, isso aí já está superado mesmo. Mas essa lógica depois usa o método que tu quer, observa e passa do particular para o geral, fazendo generalizações empíricas e, mais uma vez, contribuindo, numa lógica indutiva, contribuindo para a teoria. A inteligência artificial trabalha, basicamente, mas não unicamente, numa lógica indutiva, de observações, dados existentes, sistematiza, organiza e nos apresenta. Né? Não se trata, eu acho que é importante dizer isso, de empiricismo, ou seja, de algo vulgar, é algo sofisticado, mas é uma lógica diferente das ciências sociais. Essas relações entre os dados, existe uma sofisticada relação entre dados e variáveis, ali está faltando variáveis aqui, tá? E é importante também comentar que o uso de inteligência artificial, como é feito em várias áreas, não é somente empírico, mas tem sido assim na maior parte dos trabalhos de cientistas sociais. E as ciências sociais é importante comentar, mais do que indução. E aí entra essa minha lógica, essa minha conversa que eu quero trazer para vocês, de uma proposta teórica e metodológica para o uso de inteligência artificial em ciências sociais. Ou seja, como nós podemos pegar essa tradição
centenária, enorme das ciências sociais, e conseguimos trabalhar com essa coisa relativamente recente dentro da ciência, da história do desenvolvimento científico humano. Pois é, e é exatamente isso que... Ah, não, só perdeu para mim. Ah, tá. Ok. Ok. Deixa eu ver. Bom, e aí eu vou apresentar, hoje, primeira vez a gente apresenta publicamente, né, estão alguns membros aqui, um grupo que nós criamos junto a um grupo maior de pesquisa, que é o grupo da Pesquisa Mundial de Valores, que pesquisa o World Value Survey, né? Eu vou falar um pouquinho adiante. Nós criamos um grupo de pesquisa em Ciências Sociais e Inteligência Artificial chamado Pirandello, né? Estão falando aí em artes. Pirandello, Luigi Pirandello, para quem não conhece, foi um dramaturgo italiano, né? Que foi muito conhecido por uma peça chamada 6 Personagens à Procura de um Autor. Uma história muito interessante, para alguns é precursora do teatro do absurdo, mas o que nos interessa é essa ideia foi dada por uma pessoa do nosso grupo, que é professor de linguística na Michigan State University. A ideia por trás é a seguinte, que a inteligência artificial é uma técnica, né? Essa técnica entre aspas, que é mais ou menos irônico, né? À procura de uma teoria. Ou seja, eles trabalham os dados, mas os dados... Para o pessoal de inteligência artificial, não importa de onde vem, eles querem mexer os dados. E a ideia é que as ciências sociais, como gosta muito de teoria, possa fornecer uma teoria para o uso desses dados. Bom, e a proposta, né, é justamente dizer que o caminho indutivo parece ser o melhor para trabalhar com o caso de, né, data science, os dados que existem, ou seja, nós pegamos dados, juntamos eles e organizamos. Considerando a tradição dedutiva em ciências sociais, naquele círculo, parece que nós podemos ter uma complementariedade, né? Considera-se ainda que o indutivo, geralmente, ele é inadequado para as ciências sociais, porque seria um uso de dados sem teoria, né? Que levaria ao senso comum, levaria aos grandes analistas políticos do Facebook, né? E coisas do gênero. Ou seja, as pessoas, com base na sua vivência, na sua visão de mundo, juntam os dados da maneira que quiserem. Isso não é ciência, né? Então, não é interessante trabalhar dados de maneira solta. E, claro, considerando ainda nessa lógica que o indutivo, nessa lógica de senso comum, ele é desprovido de teoria nesse sentido. Aliás, pode até ter teoria por trás, mas a pessoa que está usando não sabe. Então, qual é o desafio? É propor uma abordagem teórico-metodológica que utilize a tradição das ciências sociais, uma tradição de mais de 100 anos de ciências sociais, com o uso de ferramentas de inteligência artificial em bases de dados sociais. Nós consideramos, né, nosso grupo, e isso é uma construção que está sendo feita, que existem 4 níveis de integração entre inteligência artificial e ciências sociais. Os 2 em azul já estão em andamento, em outros lugares são mais tradicionais. O primeiro, a análise empírica de dados sociais com inteligência artificial, é o que geralmente o pessoal ouve quando fala em Big Data, daí faz uma nuvem e faz uma descoberta fantástica. Os apoiadores do Haddad são mais próximos de si e mais distantes dos apoiadores do Bolsonaro, que estão mais próximos entre si. Bom, tu não precisa usar um canhão para matar um mosquito. Tu não precisa usar uma ferramenta tecnológica brutal para descobrir algo que até o senso comum nos traz, né? Mas isso é o que muito está sendo falado, que é o uso de inteligência artificial em ciências sociais. Não apenas isso, gente, mas muito. Certo? Um outro, bastante mais sofisticado, tão mais sofisticado que é feito por talvez o cientista social que mais entenda desse assunto hoje no planeta, o professor Gary King, com quem nós temos alguma interação, nós estamos trabalhando em algumas coisas e vamos tentar aumentar a interação com ele, que é a categorização assistida por computador. Aí fica um pouquinho melhor. Significa o quê? Naquele processo de indução, certo? Com uma base de dados,
eu posso, com base em conhecimento de ciências sociais, construir categorias para juntar os dados. Uma categoria como, por exemplo, sei lá, vamos juntar numa coisa, numa díade simplista. Pessoas com comportamento democrático e pessoas com comportamento não democrático. Um simplismo brutal. Eu posso ensinar um sistema, ensinar uma máquina, construir um algoritmo, etc., etc., que me ajude a separar essas duas coisas. E eu não vou conseguir terminar no tempo. Isso está sendo feito já. Bom, mas tem outras duas formas que nós estamos trabalhando aqui no nosso grupo. Uma é o aprendizado de teoria de ciências sociais por máquina. Sim, nós queremos ensinar uma máquina a entender teoria. Né? E como se dá isso? Vou explicar adiante. Que é, utilizando análise de dados de base estruturada. Já vou falar isso. E o uso que seria, para mim, o suprassumo, seria a síntese, é o uso integrado de ciências sociais e inteligência artificial, de uma forma, usando de maneira indutiva dados que nós temos, com ferramentas de inteligência artificial, base de dados estruturados ou não, vou explicar isso adiante, para geração de hipóteses e mesmo desafio à teoria existente. As duas, aquelas que são correntes, têm algumas limitações, que eu não vou trabalhar muito. Né? Que elas continuam, em alguma medida, com a lógica indutiva. Elas ajudam muito as ciências sociais, sem dúvida alguma. A categorização assistida por computadores, do Gary King, ajuda muito na possibilidade de generalizações empíricas, ela é fantástica nisso. Né? Mas implica também, em certa medida, a criação de uma nova data science, que é a proposta do Gary King, mas não é a minha. O que é, então, naquela minha primeira forma de trabalhar o aprendizado de teoria de ciências sociais por máquina? O objetivo é tão somente treinar uma máquina para reconhecer, entre aspas, teorias de ciências sociais para estudar outras realidades ou outras bases de dados. Tão simples como isso, que é o sonho da inteligência artificial. Né? A promessa da inteligência, uma das promessas da inteligência artificial é justamente isso, que um sistema consiga entender a realidade. Uma das. Como que nós pensamos isso? Nós já estamos fazendo isso. Primeiro, utilizar uma base estruturada de ciências sociais. O que é uma base estruturada? Uma base que tenha sido construída com base em teoria de ciências sociais. Vamos pensar uma base de dados, por exemplo, que é a que nós estamos utilizando, mas não precisa ser limitado a isso, de survey. Né? Faz um questionário, tu tem uma base de dados e tu tem uma série de baterias de perguntas que são criadas a partir de teoria. Eu falei aqui uma divisão de comportamento democrático. Em surveys tradicionais, desde a década dos anos 1940, existem questões que são utilizadas para medir o comportamento autoritário. Essas questões, em tese, têm teoria por trás. Né? Então, utilizando uma base de dados estruturados, nós podemos pensar em construir, não apenas pensar, já estamos fazendo, está sendo feito por uma pessoa que, inclusive, está aqui conosco, né? Uma estudante de mestrado em ciência da computação, já está começando a fazer esse trabalho, para conseguir reconhecer padrões teóricos naquela base de dados. Uma vez isso feito, a ideia é verificar se esse sistema consegue reconhecer isso em outras bases de dados estruturadas ou não. Pegar outro survey e ver se ela reconhece aquele padrão que ela aprendeu em outra base. Ou em bases não estruturadas, Facebook, etc, etc. É um desafio bacana, me parece, do ponto de vista científico. Então, reconhecer padrões no sentido inverso, ou seja, nós estamos usando um caminho inverso do indutivo. Usamos o indutivo, mas de uma maneira diferente. Pegamos uma base de dados estruturados e tentamos reconhecer teoria nela. A base que nós estamos utilizando é a base da Pesquisa Mundial de Valores, pesquisa do World Value Survey, que é o maior projeto colaborativo em ciências sociais no planeta. Ela é sediada no Brasil na URGS, eu sou o coordenador no Brasil. A professora Sônia é vice-coordenadora do projeto, tem várias pessoas aqui do grupo. Né? O grupo tem gente de informática, ciência da computação, sociologia, ciência política, linguística, comunicação, sei lá, um monte de gente. E estuda valores socioculturais e políticos em mais de 100 sociedades nos 6 continentes, atingindo 90% da população da Terra, e tem uma base estruturada, é isso que me interessa, com mais de 400 mil registros, que é muito mais do que suficiente para se trabalhar com ferramentas
de inteligência artificial. Qual é a limitação desse, estou procurando terminar, desse aprendizado de teoria por máquina? A necessidade de bases estruturadas que tenham teoria por trás, grandes o suficiente para uma máquina poder aprender. Poder aprender, poder errar e poder ser reaprender. Então nós temos uma limitação. Felizmente o WVS nos ajuda, mas o WVS tem as suas limitações também. Então isso é uma limitação existente. E não necessariamente avançam as teorias de ciências sociais, porque ela está trabalhando, como eu comentei mesmo agora, por exemplo, com teorias que vêm assim desde os anos 40. É uma teoria, entre guampas, estática. Ela é parada. Então, eu consigo reproduzir teorias já existentes e, com isso, eu não avanço a ciência social, que é fundamentalmente teórica no melhor sentido da palavra. Bom, agora vamos para o outro lado. O que é o uso integrado de ciências sociais e inteligência artificial, que também já está em andamento, tem 2 doutorandos em ciência política trabalhando, né? Os 2 estão aqui, o Tiago e a Adriana, né? Um mais avançado e outro mais no início, que é basicamente o seguinte: é pensar de maneira interdisciplinar, e interdisciplinar não é o mesmo que multidisciplinar. Não é cada um no seu canto, são as disciplinas necessariamente trabalhando juntas e tentando construir um conhecimento que seja fruto da interação entre as disciplinas, certo? Sem nenhuma das duas deixar de ser o que são. Eu não penso numa ciência política ou numa ciência social, informática ou o que for, né? E nem numa ciência da computação humanista. Não é isso. Cada um na sua, mas trabalhando junto. Uso simultâneo, interligado e interdisciplinar de dedução e indução. Cada um no seu canto, eu vou mostrar adiante, né? A inteligência artificial, com a sua ilimitada capacidade de análise de dados e geração de hipóteses. Sim, porque ela pode nos fazer, e nós já estamos fazendo isso, né, Tiago? Já conseguindo verificar, mexendo com a base de dados do WVS, coisas que a teoria não nos dizia. E coisas que fazem sentido, não são correlações espúrias. Não, coisas que fazem sentido, mas ninguém tinha pensado, porque nós nos acostumamos a estudar as mesmas teorias, né? Existe uma certa acomodação do campo de ciências sociais. Então, a inteligência artificial pode nos mostrar coisas e nos desafiar, né? E, usando a tradição hipotético-científica das ciências sociais, nós podemos, justamente nisso, ter insights, ter alguma nova visão e, de repente, gerar novas hipóteses para a pesquisa. Ou seja, ambas as disciplinas podem ganhar com isso. Ambas disciplinas, ambas áreas de conhecimento podem avançar com esse trabalho conjunto. Tentando mostrar de maneira gráfica, tá? Seria basicamente o primeiro, não sei onde é que está aqui, mas não importa. O primeiro lá que está mais apagado é o tradicional. E a lógica aqui é nós pensarmos o mesmo tipo de ciclo científico, mas começando com as bases estruturadas ou não, começando entre aspas, mas vamos pensar partindo delas, tentar verificar uma etapa indutiva com o uso de ferramentas de inteligência artificial que nos permita construir novas hipóteses, desafios à teoria, ou seja, que a gente consiga, de alguma maneira, enxergar coisas novas, ou seja, estarmos abertos para novas informações e novos conhecimentos, e, a partir de então, voltarmos, entre guampas, a sermos cientistas sociais. Ou seja, usarmos a tradição das ciências sociais, uma tradição centenária, repito, uma tradição consolidada, para investigarmos essas novas hipóteses, usando tudo que nós sabemos de ciências sociais. As diferentes tradições metodológicas, o cara pode ser um etnógrafo, ele pode pesquisar com etnografia, o cara pode ser sei lá, o cara pode gostar de grupos focais, o cara pode gostar de pesquisa participante, pode fazer um survey, não importa. Seriam inputs da análise de dados por inteligência artificial que faria a própria ciência social ser desafiada e avançar. Bom, para concluir, eu espero não ter passado o tempo,
ou demais, a sociedade avança muito mais rápido que as teorias de ciências sociais. E eu ouso dizer, lembra que eu falei que eu sou uma pessoa não grata entre meus colegas? Cientista social e cientista político, em particular, é muito conservador. Nós odiamos mudança. Nós gostamos de fazer as coisas da mesma maneira que nós aprendemos e que foi a mesma maneira que os nossos orientadores aprenderam e assim sucessivamente. Nós gostamos das coisas como são. Nós temos dificuldade de nos movimentarmos com coisas novas. Só que a sociedade é muito mais rápida. O professor Zé Vicente nos dá mostra que nós temos que olhar a sociedade nova e aprendermos com a sociedade nova e evoluirmos com isso, né? Só que essa lógica de trabalho conjunto pode, em muito, nos permitir o avanço teórico das ciências sociais, muito além do que é feito em certa medida hoje, que é a aplicação de conhecimentos. Ou seja, nós desafiarmos as teorias com base citando um livro que eu gosto muito, marcou muito a minha juventude, desse admirável mundo novo que nós estamos vivendo. Usando, não virarmos informáticos, cientistas da computação, eu estou muito velho para aprender algumas coisas novas, mas usando a tradição de cientistas sociais, que nós sabemos fazer muito bem. E com isso, nós podemos, para o bem ou para o mal, e essa é a expectativa e esse é o desafio que eu tenho trazido para o meu grupo de pesquisa, é um desafio para todos nós, sofisticar e melhorar a compreensão da nossa sociedade. Muito obrigado e desculpem o uso do tempo.